Esta história dedica a minha amiga Simone Ramos. Link do seu canal na descrição do vídeo. Nove horas da manhã, em uma linda cidade brasileira. O dia estava ensolarado e a feira de artes já possuía um público razoável. Carregando um pequeno pacote, Fabrício caminhava entre uma banca e outra à procura do lugar certo para abandoná-lo. Hoje, aquele maldito pacote tinha que ser abandonado de uma vez por todas. O ideal seria uma loja cheia de gente onde ele pudesse deixar sem que ninguém percebesse. E procurava. Depois de horas caminhando, finalmente encontrou uma banca cercada por turistas e mexendo em tudo que havia sobre uma enorme mesa. O lugar perfeito. Fabrício colocou o pacote entre as outras peças e pouco a pouco foi distanciando, pedindo a Deus que ninguém lhe chamasse atenção para o esquecido. Ninguém notou. 30 dias atrás, quando frequentava uma outra feira, Fabrício se apaixonou por uma estatueta africana completamente diferente de todas que já havia visto. Para ele, uma peça extraordinária, linda, uma perfeita obra de arte. Porém, ao perguntar pelo preço, o idoso vendedor disse que aquela peça não estava à venda, e sim para ser presenteada à pessoa certa. Uma pessoa responsável que aceitasse e cumprisse com as condições estipuladas. E quais são as condições? Perguntou Fabrício curioso. E o idoso explicou que a pessoa interessada tinha que cuidar da peça com respeito e carinho. Que a colocasse em alguma parte da casa onde pudesse ser admirada, que jamais fosse desprezada ou atirada pelos cantos ou guardada, que jamais fosse vendida. E o mais importante, quando já não puder cuidá-la, que procure uma outra pessoa que aceite as mesmas condições. Só isso, meu prezado. No entanto, se as condições não forem obedecidas, as consequências podem ser trágicas, concluiu o idoso. E sem pensar ou questionar, Fabrício prometeu cumprir com as condições, e rapidamente a estatueta foi empacotada e entregue ao novo dono. Já em casa, Fabrício colocou a estatueta na mesa de centro da sala para que todos pudessem ver e admirar o seu lindo presente. Por engano. Então, logo a esposa chegou do trabalho, gritou assustada, perguntando o que era aquela coisa horrível que mais parecia a figura do demônio. O pobre Fabrício ainda tentou argumentar, porém a esposa estava decidida. Naquela casa, a estatueta não ficava. E agora? O que fazer? Pensou Fabrício, lembrando do que havia dito o idoso. No dia seguinte, Fabrício tentou devolver a estatueta, mas não foi possível. O idoso havia fechado a banca e desaparecido. Tentou presentear os outros comerciantes, mas todos recusaram a ouvirem das condições. Só restava guardá-la até que algum outro interessado fosse encontrado. E assim fez. Empacotou e guardou, entre outras coisas, no sótão da casa. Naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. No sótão, sobre o quarto, caixas eram removidas e arrastadas de um lado para o outro. Assustada, a esposa pediu que Fabrício fosse dar uma olhada, porém com medo de que fosse a obra da estatueta. Apenas virou para um lado, prometendo dar uma olhada pela manhã. Deve ser um gato ou coisa parecida, disse ele, tentando acalmar a esposa. E o barulho parou, e a noite passou. Depois que a esposa saiu para o trabalho, Fabrício foi até o sótão para descobrir que não havia gato. A estatueta, no entanto, se encontrava no meio do lugar, e todas as caixas haviam sido removidas contra a parede.
Assustado e medroso de que algo mais aterrador pudesse acontecer, Fabrício agarrou a estatueta e, depois de empacotar uma vez mais, se dirigiu à feira, onde a abandonou na esperança de resolver o problema. E os dias passaram sem que nada assustador acontecesse. Porém, uma certa noite, Fabrício foi acordado com o som de notificação de uma mensagem no seu telefone. Ainda meio dormido, agarrou o telefone e, ao ver a mensagem, estremeceu. Por que me abandonou? O restante da noite, Fabrício passou acordado, pensando em quem poderia ter enviado aquela estranha mensagem. Não tinha a menor ideia. Tentando descobrir a identidade do brincalhão, Fabrício esperou que a esposa saísse para o trabalho e ligou para o número. Ninguém atendeu. Enviou uma mensagem perguntando quem era e qual o sentido da mensagem, e poucos minutos depois, alguém respondeu: "Eu estou voltando." Nervoso com aquela brincadeira de mau gosto, Fabrício enviou várias outras mensagens, tentando descobrir quem era o engraçado. Mas, infelizmente, o brincalhão não lhe deu mais atenção. Durante todo o dia, Fabrício passou pensando nas mensagens e, pouco a pouco, foi lembrando da estatueta e nas trágicas consequências que havia mencionado o idoso. Seria aquilo obra da estatueta? Não podia acreditar. No entanto, o medo de que aquela coisa de alguma maneira aparecesse em sua casa era simplesmente aterrorizante. E a noite chegou. Na boca da noite, a esposa retornou, mas ele não teve coragem de contar as mensagens. E mais tarde foram deitar. O pobre Fabrício não conseguia dormir. Por volta da meia-noite, uma outra mensagem chegou. "Eu estou chegando." Fabrício não sabia o que pensar ou fazer. E poucos minutos depois, uma outra mensagem ainda mais horripilante foi recebida. "Cheguei." Pela manhã, ao despertar, a esposa descobriu que o pobre Fabrício estava morto. Para a surpresa de todos, a morte foi declarada como provável parada cardíaca. E Fabrício foi velado, enterrado, e a vida continuou. Dias depois, ao abrir o telefone do marido e ver as mensagens recebidas, a esposa se assustou com o que viu. Comunicou de imediato à polícia, porém nada foi possível descobrir. Segundo os investigadores, o número do qual Fabrício havia recebido as mensagens era desconhecido. Ou melhor, jamais existiu. Te cuida e muito obrigado.